Nosso Eduardo, que chega aí de novo, nosso presidente do João da Silva, do grupo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que bom, estamos aqui de novo. Bom, boa noite, ouvintes da Rádio Gazeta, AM. Eu posso falar um pouco, então, desse ano que teve, que foi justamente em março que surgiu o grupo Movimento João da Silva. E desde lá até então, isso nos envolvemos em diversas atividades, sempre pensando em prol da comunidade santacruzense e também, principalmente, fiscalizando aqueles que governam aqui o município, né? E aqui a gente começou, então, com o Pronaf, né? A gente teve a situação ali do nosso vereador, Wilson Rabuski, que teve seu nome envolvido com o escândalo de desvio de verbas do Pronaf. Esse foi o nosso primeiro protesto mesmo, manifestação que reuniu o grupo. E de lá para cá, nessa situação aí, a gente pôde observar ali, conforme foi feito levantamentos de provas pela Polícia Federal, que existe certos indícios da participação deles, sim. E a gente esperava que os nossos vereadores aqui de Santa Cruz, eles tivessem uma posição um pouquinho mais firme, que eles fossem analisar essas provas que foram levantadas pela Polícia Federal, para que, então, se fosse necessário ser feito, então, uma comissão processante dentro da Casa Legislativa aqui de Santa Cruz, e se considerassem, então, o vereador Wilson Rabuski culpado, eles poderiam, então, afastar esse vereador pela quebra de decoro parlamentar. E o que a gente tem acompanhado, isso não aconteceu aqui. Nossa manifestação na época, já no começo do ano, isso já foi feito um levantamento de mais de 1.000 assinaturas pedindo nesse sentido, para que fosse, então, instaurada uma comissão processante dentro da Câmara de Vereadores, e isso, de fato, não aconteceu, e a gente já viu que os vereadores, eles não têm mesmo a pretensão de levar isso adiante. O que nos traz de encontro, então, com a questão da tribuna popular, porque a tribuna popular é a melhor forma da gente se manifestar, a forma mais correta, dentro do regimento interno da casa, tá? E dentro da tribuna popular a gente tem percebido esse ano que tem havido uma série de desencontros de informações, assim. A gente tem acompanhado, então, desde o começo do ano, a partir do Pronaf, pedido voz para se manifestar, não fomos atendidos, e foi nos dito, então, já de muito tempo, já faz mais de 6 meses, que a tribuna popular, ela existia na casa, mas que ela estava desativada por falta de interesse da população de se manifestar. No primeiro momento foi nos dito também que essa tribuna popular, ela deveria de ser só dada voz, então, para entidades ou associações que tivessem CNPJ constituído, que a gente também já discorda, e já manifestei nesse sentido, até inclusive no jornal Gazeta. Só um pouquinho. Quer dizer que se eu quero falar lá na tribuna, eu tenho que ter CNPJ, tem isso? Isso, inclusive a própria regulamentação que o PT está propondo agora, que eu ia levantar essa questão ainda em seguida, mas só para completar, assim, a questão que já nos foram ditas diversas informações, que haveria então a tribuna popular, e agora depois foi nos dito que não há tribuna popular, e também foi dito que haveria tribuna popular, mas que ela seria um horário alternativo das sessões da reunião da Câmara de Vereadores, que são nas segundas-feiras à noite, que tinha gente que queria se manifestar, mas que não se manifestava porque os vereadores simplesmente não compareciam nesse horário alternativo. Então, são uma série de informações que vêm em desencontro, assim. A gente percebeu pela situação, inclusive na última participação, o Eduardo estava aqui presente, junto com o Vilela, não pude vir, mas estava junto também o vereador Carlão. E o Carlão, quando foi indagado para ele qual seria, então, a alternativa para se fazer ouvir a comunidade, ele não sabia explicar. Simplesmente um vereador de tanto tempo dentro da casa não sabia explicar como funcionava o regimento interno da casa a respeito da tribuna popular. Então, quero dizer assim, que está sendo dito sim, que teriam que ser associações, que teriam que ser entidades constituídas, ter CNPJ. A gente discorda disso, apesar de a gente estar se regulamentando para fazer e para poder utilizar para esse fim mesmo, para poder se manifestar da forma mais correta e coerente.
Mas a gente é contrário a isso, porque no momento do voto, só para finalizar, no momento do voto, não é o CNPJ que vota, é o CPF, sabe? Então, é a pessoa física, ela deveria ter o direito, então, de se manifestar, tá? Então, só para concluir, só para dizer que a gente é contrário já, que seja feito só para entidades, associações. Isso, de fato, não é nem um pouco democrático, mas... Exatamente, o que eu queria chegar, ou é democrático ou não é. Se eu tiver que falar eu não sabia disso aí, agora estou me inteirando dos fatos. Foi dito naquela sexta-feira, eu acho que bem organizado, os caras com nível, vão lá falar na tribuna, sem esculhambar, sem gritar, sem nada, sem debater com ninguém, é o pessoal que vai da comunidade. Eu não entendo por que tem que ser uma ONG, tem que ser... Mas vem cá, cara, a Câmara de Vereadores é do povo. Não é de vereador, não é um poder, mas que estão ali pessoas que são pagas pelo povo. O salário deles é do povo, pá. Então eu não tenho porquê de... Agora, tem o regimento, tudo bem, vamos respeitar, mas pode ser feito no regimento algumas, como é que se diz, emendas. Eles não votam lá algumas coisas que tem que emendar, então essa aí eu acho. O meu critério, a minha opinião minha, não é da Gazeta, nem o Espaço Aberto, é um programa minha, Vilela. Eu não sabia que tinha que ter esse negócio, CNPJ. Porque aí é o seguinte, dificilmente uma ONG que tenha CNPJ, não sei quem vai lá para falar. E vou te dizer, não sei nem se vocês vão continuar um mês falando, depois não vai mais. Então eu acho, opinião minha, eu acho que não precisa nada disso. Eu já teria, se eu sou presidente da Câmara de Vereadores, coisa que eu nunca vou ser na minha vida, não tenho esse talento, não tenho voto nenhum, jamais eu iria pedir isso. Não, vocês querem falar, vocês têm 10 minutos e nós vamos escutar. Pronto, vamos lá. Acabou assim, sem ofender ninguém, sem nada. Então eu acho que isso aí é um pouco exagerado. Ou receio de alguma coisa. Deveria de haver um bom senso, né? Desculpe aí os vereadores, mas eu não sabia disso aí, que tinha que ter ONG, que tinha que ter CNPJ, eu não sabia disso aí. Agora que eu estou me inteirando com vocês. Sim, sim. Já. Parece que o Carlão falou naquela vez, né, Eduardo? É. Mas eu achei assim que vocês já estavam, vocês estão adiantados com esse negócio. O problema, né, Vilela, é que, como de resto, a prática no setor público, quando a gente vê a relação do Estado com o indivíduo, é que o setor público se move de forma lenta, se move de forma, muitas vezes, que não vai de acordo com o que o cidadão espera. Então, na época da eleição, tudo são abraços, tudo são boas ideias. Mas depois, quando a gente tem, de fato, que encarar a realidade, né, o que a gente acaba enfrentando é a dificuldade de poder usar a casa do povo para se manifestar. Se a gente vai usar isso, vamos dizer assim, de uma forma produtiva, é evidente, é o que a gente espera, mas tem que ser dado a nós essa oportunidade. Esse é o problema, né? A gente fica um ano inteiro discutindo e avaliando se vai por aqui ou se vai por ali, e no final das contas, esse pleito nosso, o que parece é que se espera que caia no esquecimento, que caia no cansaço. Os nossos governantes, os nossos políticos, eles estão muito mal acostumados em não simplificar as coisas. As coisas, elas podem ser simples, sabe? Eles têm muito, eu não sei quais são os motivos, assim, eu não quero julgar ninguém, sabe? Mas a questão da procrastinação, assim, de tu empurrar para amanhã aquilo que tu pode fazer hoje, sabe? Isso aí tem que ser eliminado do mundo político, tá? Essa classe política, ela tem que ser eficiente, é isso. Esse é um dos nossos pilares, inclusive, no momento, é pedir a eficiência, sabe? A gente sabe que ninguém é perfeito, né? Todos somos seres humanos. O que a gente pede, assim, é que queiram sempre evoluir, sabe? É uma coisa que eu prezo muito para mim, assim, eu pessoalmente posso falar da minha experiência, assim, eu vivo num momento, assim, que eu pretendo sempre ser melhor amanhã do que eu sou hoje, sabe? Então é isso que eu quero pregar para os nossos vereadores também, sabe? Que eles queiram ser melhores, sabe? A gente sabe que existe uma série de dificuldades ali para eles. Até o próprio regimento, às vezes a própria legislação, ela já é feita de uma forma para emperrar que as coisas evoluam de uma forma simples, sabe? Mas isso nada impede de que eles, da forma que eles podem agir ali, que seja
contornando a legislação ou até alterando a legislação, para que então no fim tenha realmente um efeito, um resultado na prática visível, palpável, sabe? Para que não seja algo que caia no esquecimento, para que realmente faça algo, para que realmente afete a população toda em si. Isso que a gente pede, né? E assim, é importante deixar claro, o Léo no início estava dando uma noção assim, de como é que é o histórico do trabalho do nosso movimento, né, que iniciou por causa das manifestações em relação a esse escândalo do Pronaf, que na verdade o nosso trabalho ele vai muito além disso, no sentido de trabalhar focando a cidade de Santa Cruz. A gente tem que entender que, como eu já falei outras vezes, o nosso grito dificilmente vai ser ouvido em Brasília. Nós temos que começar por aqui, nós temos que fazer os ajustes que são possíveis de se fazer localmente. Quando a gente fizer nas cidades uma série de ajustes, a gente vai conseguir levar isso adiante. Esperar por Brasília, que é o grande problema do Brasil, começa por um pacto federativo absurdo, mas esperar por Brasília vai ser muito difícil. Brasília está inacessível para nós. O que está acessível para nós? Santa Cruz. As nossas cidades estão acessíveis. Então, nas cidades a gente tem que procurar agir de uma forma mais forte e num sentido de agregar. Nosso objetivo não é ataques a partidos, a pessoas, é o que está de errado no modelo, é o que a gente pode mudar estruturalmente para que, de fato, o Estado, o setor público forneça saúde, segurança e educação, que é o seu atributo básico e necessário, de fato, que a gente cobra, né? Então, a partir da questão do Pronaf, a gente procurou se reunir também outras vezes, sempre que possível, né? Trazer outras questões, outras discussões para a pauta, para provocar debates, né? Para pedir audiências públicas, para que as questões que são do interesse da comunidade sejam mais debatidas, não é porque algum dos nossos integrantes seja o dono da verdade, porque são pessoas distintas, vão ter opiniões distintas, né? Eu em várias discussões me vi absolutamente contrário a opiniões de outras pessoas, mas o que a gente quer é debate. Então a gente quer essa tribuna para chamar debate. Não é para sair de briga, de problema pessoal com o outro, não é nada disso, é debate. A gente quer discutir as questões que são... Também ir para o pau, para o voto. Porque eu acho que se nós não termos em Santa Cruz, não mudarmos um pouco, nada contra. São pessoas competentes, são pessoas que estão lá. Mas está na hora de Santa Cruz também ter outros adeptos. Por exemplo, mulheres. Por que em tantos lugares aí nós temos mulheres nos comandos, agora temos aí uma mulher que é presidente da Câmara de Vereadores. Ela só tem uma mulher, que é ela, né? Mas nós já tivemos aí Nelson Miller, Marla Hansen, ou uma ou duas mais, não me lembro agora o nome, parece que tínhamos 4 mulheres. Está na hora dos 17, nós também temos mulheres como candidatos a vereador e colocar na Câmara, né? Porque aí vai ter uma mudança boa para todo mundo. Eu acho que deve ser assim. Mudança é salutar. Perfeito. Com certeza. Inclusive, Vilela, dentro do grupo a gente tem se manifestado nesse sentido, sim, tá? Assim, de pessoas que queiram, a gente dá total liberdade para que elas ponham seu nome à disposição, bacana, tá? Isso aí. Então a gente tem feito sim nesse sentido, sim. Apesar de que com o grupo em si vai perder um vínculo, tá? A gente tem essa questão, o grupo movimento partidário, mas a gente de forma alguma a gente quer tolir lideranças, jamais. A gente quer que todo mundo que tem interesse, com certeza. No início foi dito assim, quando vieram falar para mim do grupo de vocês, os caras, eles querem ser candidatos a vereadores, eu digo, mas qual é o problema? Qual é o problema, né? Mas vem cá, os caras são de Santa Cruz, os caras são eleitores, qual é o problema de ser? Então é receio, que os caras não são jovens, que se são de grupo ou tal, na hora do grupo é grupo. Agora, individualmente, que eu não podia ter o caminho, né? Claro. Com certeza. Inclusive, até eu posso falar minha questão particular, eu sou filho de vereador. Muito ouvi falar que eu estava me envolvendo com um grupo para me candidatar. Mas daí, agora eu vou ver, seria um bom vereador. Eu vou dizer o seguinte, Vilela, é que eu desde o começo eu sempre disse assim, eu não tenho essa pretensão, tá? Não é minha vontade, o que eu quero realmente é zelar por uma cidade melhor e tal, da minha forma, com a minha contribuição assim, pessoal e tal, mas principalmente eu não me sentia preparado para estar atuando como um vereador, para mim estar atuando como talvez, sei lá, um prefeito ou secretário, seja qual for a função. Eu não me sentia preparado, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa,
Mas tendo um pai lá para dar aula para ti. Mas deixa eu falar. Eu passei agora esse ano inteiro acompanhando todas as sessões da reunião da Câmara de Vereadores, tá? Então, assim, sendo presencial ou não, eu sempre acompanhei. E eu posso ver que pela atitude de alguns dos nossos vereadores, assim, hoje, em comparação ao que eu vejo, eu me considero preparado, ou ainda mais até do que eles, infelizmente, até sinceramente, assim, eu não tô querendo desmerecer ninguém, assim, mas eu acho que o cargo público, essa função pública, ela exige da pessoa, assim, uma preparação que de fato ela tem uma responsabilidade enorme, sabe? Então eu acho que a pessoa ela tem que, quando for se envolver num cargo público eletivo, ela tem que estar bem preparada, sabe? Eu percebo que talvez falta algum preparo prévio para alguns de nossos vereadores, assim. Eu não vou botar nomes, assim, mas eu percebo um grande nem vale a pena, mas eu vejo que tem algum despreparo, assim, grande, assim, dentro da nossa Câmara de Vereadores ali, para estarem, de fato, ali, tendo uma posição efetiva, sendo eficientes como vereadores, então, que possam tirar o máximo e o melhor dessa função, sabe? Não tem partido, né, filiado? Eu sou filiado ao PDT, apesar de... Não tem, mas eu teria uma enorme dificuldade de me filiar hoje, porque eu sou absolutamente liberal, eu sou a favor do Estado mínimo, me considero ideologicamente à direita. O PL não tem mais, né? Não, agora surgiu o Partido Novo, então, eventualmente... Eu dizia que eu sou mais adepto até o Partido Novo. Vamos entrar nessa aí, e André Chu também vai nessa. Eu vou dizer por quê, principalmente porque eles defendem muito a redução da máquina pública, tá? E eu considero essa uma solução 1000 vezes melhor do que estar empurrando mais impostos para a sociedade. Hoje, eu não acho que foi no Jornal Nacional, eu vi à noite que houve uma reunião em algum local aqui do Brasil com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo. Curiosamente, no Brasil, o ministro da Ciência e Tecnologia é do Partido Comunista. Quer dizer, para mim é muito difícil pensar que a gente vai pensar em termos de evolução em ciência e tecnologia nesse aspecto, mas essa reunião com diversos empresários, diversos políticos... Já tem aqui o Partido Novo? Não, está recém-surgindo. Essa reunião... Semana passada. Ela procurava apontar caminhos, então que caminhos a gente vai fazer, vai apontar para o Brasil, que reformas a gente tem que fazer, mas puxa vida, a gente tem que botar isso na mesa mais logo, é para ontem isso, não é para vamos sentar, vamos discutir. Essa lógica do setor público, muitas vezes, de lidar com o problema, de empurrar com a barriga, não, agora a gente aumenta o imposto, joga mais 4 anos, depois a gente vê como é que está. Essa lógica não dá mais, a gente tem que mudar isso. Nós já estamos em cima da hora para terminar o primeiro bloco, mas o próprio governador, Sartori, que ganhou a eleição, que estava em último lugar, e veio vindo, ele também não está preparado para ser governador, não está. Pode ser que agora vá aprender. Porque é isso que eu digo, ninguém tem curso, ninguém estabelece um currículo. Vamos lá, o partido bota um cara aqui, o cara é popular, é simpático e tal, vai embora. É gozado, não tem uma certa não tenho a palavra. Mas isso aí, Vilela, também passa pela educação do eleitor. O cara não tem um produto para... Passa muito pela educação do eleitor, a gente trabalha para isso. Quer dizer, quando a gente está fomentando a discussão política, não é necessariamente porque algum de nós vai se candidatar, porque a gente quer motivar outras pessoas a entrarem na política. Agora, o eleitor tem que se educar para parar de cobrar o discurso demagógico, parar de cobrar a promessa, e tem que ter políticos que chegam e digam o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Sinal eletrônico marcou meia-noite, nós estamos a 5 minutos depois da meia-noite, nós voltamos aí com o programa Espaço Aberto, hoje dando espaço mais uma vez ao grupo João da Silva, né? Por que vocês votaram o João da Silva, hein? Já, acho que já te explicaram outra oportunidade. Vamos ouvinte. Mas os ouvintes ligaram agora, não sabe. O João da Silva, ele surgiu porque é a representação de um brasileiro qualquer, né? O João da Silva, um nome mais comum aí que tem no nosso país. Então, querendo dizer que esse nosso movimento, ele era aberto para todas as pessoas. Essa é a ideia. E até é interessante de relatar aqui que para ser um João da Silva, porque muitas vezes algumas pessoas me perguntam assim, o que eu posso fazer e tal, eu queria participar, mas eu não tenho muito tempo, assim, então o que eu digo sempre é assim, ó, para te ser um João da Silva, tu não necessariamente precisa assumir o nome João da Silva, tu não precisa participar das reuniões que a gente faz semanalmente, organizar algumas manifestações ou protestos, enfim, se isso já não é do teu interesse. O que tu precisa, no mínimo, para ser um João da Silva, é tu ter um interesse a mais
pelos aqueles que nos representam em cargos públicos eletivos, os vereadores, o prefeito, os secretários, inclusive, também. Então, por aqueles que nos governam, né? Porque eles têm uma interferência direta na nossa vida, sabe? Então, e as pessoas, às vezes, elas não sabem mensurar o quanto é interferido pelo governo na nossa vida diariamente. Então, o que a gente diz é assim, tem interesse, sabe? Esteja bem informado, leia a Gazeta, escute a Gazeta AM, que tanto transmite aí da nossa política local, e esteja atento, sabe? Fique bem atento também para não cair naquele discurso demagogo que a gente tanto escuta já a vida inteira. Escutei muitos políticos falando, e a gente percebe que tem aquele que é bem intencionado, aquele que não é bem intencionado. Então, a gente, sabendo avaliar, criando um senso crítico sobre a atuação dos nossos políticos, eu acho que a partir daí tu já passa a ser um João da Silva, tá? Então, realmente tendo interesse é o mínimo que a gente precisa, tá? É isso que eu tenho a transmitir aí. Não precisa concordar com ninguém, né? A partir do momento que a gente se reúne e começa a discutir uma série de aspectos, as opiniões são distintas e isso é válido, né? É a partir disso que a gente vai formulando melhor a opinião de cada um, enfim. Então, qualquer pessoa é livre e deve ser livre para se manifestar, é isso que a gente acho que tem que privilegiar como um pilar número 1, quer dizer, a liberdade de expressão. E como a gente já disse outras vezes, né, o João da Silva ser um ponto de encontro para as pessoas que querem se manifestar. Quando a gente fez a manifestação, agora acho que foi 16 de agosto, na praça, diferente da Câmara de Vereadores, onde não é possível falar, a gente falou e depois ofereceu o microfone para quem estava ali presente e quisesse se manifestar. As pessoas que estão ali manifestam e dão a sua opinião. A gente tem a nossa opinião, como indivíduos, cada um tem o direito e deve se expressar, né? E me diga uma coisa, se vocês amanhã fizerem um chamado, convocarem na praça o grupo de vocês, quantas pessoas podem ir lá? Quando vocês fazem o chamamento, quantas pessoas vão? Esse do protesto na praça em agosto? Em agosto acho que foram 500 pessoas aproximadamente. Mas como vocês fazem pela internet? Isso. É que na verdade nesse protesto aí já era 500 pessoas, não botam no futsal, nem no futebol, é isso? Não vamos dizer que era um mérito nosso, Vilela, porque assim, no Brasil inteiro havia manifestações relacionadas a pedidos de impeachment da presidente, né? Nós aqui é que optamos para até não ficar nessa questão partidária, para ficar comprando bandeira de impeachment, quando a gente sabe que o nosso foco tem que ser local. Agora, quem estava ali e quisesse manifestar a favor do impeachment, tem todo o direito de fazê-lo. Eu realmente gostaria, pessoalmente falando, que a presidente renunciasse. Seria o meu mundo ideal. Mas eu não sou obrigado a comprar a bandeira de impeachment, ninguém é obrigado a comprar essa bandeira, né? Mas havia no Brasil inteiro manifestações e a gente, no final das contas, julgou também que seria favorável até mesmo para a questão de estar estimulando o debate. Chegar ali na praça e dar o microfone para as pessoas que quisessem se manifestar. O Ivo falou lá, né? Perfeito. O Ivo falou. Sim. O Thiago falou também, né? O Thiago que comprou fortemente. Ele não está ouvindo o programa, ele está no ar aí. Provavelmente está ouvindo. Entra no ar aí. Então, e isso que é importante, Vilela. Quer dizer, eu quando peguei o microfone e falei disso, olha, não adianta a gente querer brigar por Brasília, Brasília não está nos ouvindo. A Dilma não acordou de manhã, ligou a televisão e disse, peraí, como é que está lá em Santa Cruz? Não é isso. A gente tem que começar agindo localmente. Então, esse é um foco bacana, onde a gente tem uma chance maior de enxergar resultados práticos, né? Aliás, eu quero até te dizer, para ti, que tu tem a mesma opinião que eu tenho. Às vezes, na sala do cafezinho, eu venho às quartas-feiras, sextas, talvez não venho, porque eu sair daqui, eu durmo muito tarde, é problemático. Mas eu venho para colaborar com o pessoal aí. Mas nós temos que discutir coisas da cidade aqui. Não adianta estar discutindo Porto Alegre, Caxias, não interessa, eles não estão nem sabendo, lá ouvindo. Então, inclusive, vocês têm uma coisa certa, discutir problemas, pensa no que está melhorando, também tem que elogiar o que está bom. Claro. Não é só bater na porrada nos que está. Não, olha, isso aqui foi bom, foi bem feito, isso aqui está bom, mas isso aqui pode melhorar. Eu acho que esse é o grande cronograma do outro. Com certeza. Inclusive, isso já foi desde o dia 15 de março desse ano, que teve aqui em Santa Cruz a manifestação também em prol do impeachment, né? Mas naquele momento a gente passou a organizar junto, então, essa manifestação ali
em apoio à manifestação nacional, e a gente aproveitou, até posso dizer que a gente foi um pouco oportunista até, no momento que a gente aproveitou, então, que aqui naquele dia do 15 de março tinha mais de 3 mil pessoas nas ruas de Santa Cruz, e a gente aproveitou, então, para fazer o pessoal que estava, então, se mobilizando para uma situação nacional, para que eles, então, observassem o município, tá? E daí a gente se aproveitou mesmo dessa oportunidade. Mas aproveitou no bom sentido. No excelente sentido, eu digo, para que a gente pudesse zelar pelo nosso jardim, pela nossa casa, tá? Que é Santa Cruz do Sul. E eu acho isso muito importante, o pessoal ter essa noção, sabe? O quanto é importante a gente estar agindo em prol da nossa comunidade, todos nós, não somente o João da Silva, mas todos que estão nos ouvindo agora. E só mais um detalhe, que eu gostaria até de fazer um comparativo, assim, com, por exemplo, futebol, né? A gente tem, todo mundo gosta muito de futebol, a dupla Grenal, todo mundo torce muito pela dupla Grenal. Eu sou colorado, sei que o Eduardo é gremista, eu conheço a escalação do meu time de cor, o Eduardo com certeza deve saber, o Vilela pelo seu time também. Então o que eu quero Colorado, ótimo, excelente escolha. Mas o que eu quero dizer assim, que todo mundo tem que ter o mesmo interesse pela política municipal que tem pelo seu time de futebol, porque com certeza tu não vai querer um perna de pau jogando no teu time, né? E aqui da mesma forma a gente não quer um perna de pau legislando numa Câmara de Vereadores ou executando como prefeito. Então o que eu quero dizer assim, o pessoal tem que estar antenado, sabe? Ele tem que estar sabendo exatamente quais os jogadores que valem a pena para contarem com o seu voto no final. Então é nesse sentido que eu queria dizer. Eduardo, antes de começar, numa oportunidade aqui, vocês não estavam aqui, vocês estavam viajando. Na primeira vez que veio aqui um rapaz, ele é empresário, não me lembro o nome dele agora. Me ajudem aí. É empresário, o rapaz que veio. O Jorge, seria o Jorge? Jorge. No final do programa, não sei quem ele falou, mas vocês, me parece que foi isso que ele disse, vocês estavam também tentando pedir uma audiência para o prefeito aqui, né? Isso. Já foi realizada? Foi realizada. Foi já? Só que aconteceu do prefeito, infelizmente não pôde comparecer. Então compareceu o procurador do município. O doutor... É Almeida, né? Não é Almeida. Almeida era anterior. O Sheriff, isso, exato. Colega de você. E o... Tu é advogado, né? Sim. Tu é advogado? Não, eu sou contador de formação. Teve também o Edson, né? Que é o assessor do prefeito que esteve presente lá, então. E a gente apresentou lá, inclusive, essa pauta ali, a última que foi levantada a respeito da redução, né, dos custos do Legislativo Municipal. Sim. Tá? Então para a diminuição do subsídio. O prefeito nos recebeu, aliás, os representantes do prefeito nos receberam muito bem. Tá bom. Tá? Mas acontece que ali a gente apresentou assim, que aquilo ali ela é uma pauta que agora está se movimentando no Brasil inteiro. Tá? Não é só aqui uma ação isolada, Santa Cruz do Sul. Eu não sei se tu tem conhecimento disso, Vilela, não. Mas até a gente apresentou alguns dados para o prefeito, que naquela oportunidade, se eu não me engano, eram alguns 80 e poucos municípios que a gente tinha lá com cadastro, assim, demonstrando que tinha sido feito o mesmo pedido que aqui, para redução de subsídio, para que não tenha que depois aumentar impostos, então para que tenha, né, esse contrabalanceamento, assim. O que aconteceu é que agora a gente já tem os dados que já são mais de 200 municípios, tá, que está sendo feito esse pedido, e alguns eles estão obtendo sucesso, tá. E aqui em Santa Cruz, infelizmente, ainda não teve nenhuma sinalização ainda a respeito disso, tá. O pessoal, infelizmente, eles ignoram quando a gente tem uma pretensão assim um pouco ousada, eu diria, sabe? Mas em nenhum momento ela é injusta. Ela é uma pretensão que sim, ela pode ter uma série de benefícios para a sociedade santacruzense, né? Para a comunidade. No momento que a gente consegue reduzir esses gastos, assim, a gente também pode, eu acredito que sim, sinceramente eu não tenho conhecimento se é possível a competência do Legislativo Municipal, eles repassarem esses verbas de custos do Legislativo, por exemplo, para o Hospital Ana Nery, sabe? Que a gente sabe que está tão carente de recursos, que não está tendo repasses do Estado e que está sofrendo ali uma série de situações, então que pode de repente permonitorizar para ficar mais tranquilo para eles ali também. Então existe essa possibilidade, eu acredito que sim, sabe? Se
se eu tivesse lá, no mínimo eu ia estudar para esse fim, sabe? Para conseguir botar um recurso financeiro na destinação adequada, sabe? Ou pelo menos atuar fortemente na fiscalização das contas do município para mostrar caminhos pelos quais seja capaz de se reduzir custos e sobrar dinheiro para onde realmente precisa, né? E realocar esse custo, né? Porque a gente sabe que com certeza tem um repasse que tem que fazer para a União, caso não seja utilizado, mas se pudesse realocar esse custo já, através de uma lei municipal, que poderia muito bem passar, então, o valor que foi feito um desconto em algum lugar, então que fosse realocado então para aquele que tem mais necessidade. Para dar um exemplo disso aí, quando a gente acompanhou o caso do problema de repasse de verbas para a Ananeri, eu cheguei lá e vi que havia uma obra gigantesca de ampliação. Mas é por quê? Porque aquele recurso vinha carimbado, é um recurso da União para uma destinação específica. Então o que a gente acaba vendo? Isso é um problema do setor público. Muitas vezes o dinheiro vai vir para uma destinação que não seria a mais adequada naquele momento. O que você precisa naquele momento é manter a atividade do hospital, né? E aí daqui a pouco há recursos para alguma coisa que daqui a pouco não vai ter paciente para poder atender. Mas isso é só um modelo de como a gente vê a dificuldade da relação do Estado do que ele vai devolver para a sociedade. Então, realmente, a gente tem interesse em discutir essas coisas e mostrar, muitas vezes também, assim, para as pessoas da comunidade, digamos, que sentem que como é difícil enfrentar todo um sistema que é muito grande, nada vai acontecer e tal, que elas realmente sintam que isso tem que ser feito porque tem que ser feito. A gente, obviamente, espera resultados, quer que resultados apareçam, como, por exemplo, se a gente tivesse aqui redução no número de vereadores, redução em uma série de gastos do município para sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, seria ótimo. Agora, independente dos resultados que isso a gente possa alcançar, a gente tem que fazer porque tem que ser feito. A gente tem que encarar isso. E a gente quer chamar os vereadores para esse tipo de debate. Então, eu perguntaria para vocês, são os 8 minutos depois da meia-noite, nós estamos aí com o Leonel Garibaldi e o Eduardo Varchoff, presidente, ele é o vice? Vice. Uma dupla de cabeça aí, presidente e vice. Até que ganha o vereador, se vocês sabem direitinho. 7.785 com 37 centavos. Mas com desconto, esse daí é o valor bruto. Mas fora isso é uma série de verbas. Esse é o bruto? É o bruto. Daí o líquido? O líquido, sinceramente, eu não sei qual é a condição dos descontos. Mas fora isso, há uma... Pode chegar a uns 5 mil, 6 mil? Olha, nos foi dito pelo vereador Chiquinho uma oportunidade que ultrapassavam 6 mil reais. Então. Mas vem outras discussões, Vilela, junto com isso, né? Quer dizer, por que 2 assessores? Não pode ser um assessor só? Por que tem 2 assessores? Tu sabe, Vilela, que a gente estava aqui antes, até estava escutando aqui o Caribone, né? Que ele teve a bandeira dele. Também faz parte do grupo? Sim, faz parte do nosso grupo, sim. E ele teve a bandeira dele, inclusive foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Caribone, né? Assim, eu não conhecia a pessoa dele. Então foi um feliz momento que eu pude conhecer ele, foi quando ele estava levantando a bandeira do 11 tá bom, né? Quando eles queriam aumentar o número de vereadores, ele queria que fosse mantido perfeito. Eu fui lá olhar no site da Câmara de Vereadores os projetos de lei que ele tem proposto e que ele tem aprovado também, né? E eu encontrei lá um projeto de lei interessante que está partindo da autoria dele, assim, até fazer um elogio ao Elo, como tu disse, né? Aquilo que é bem feito tem que ser elogiado. Exatamente. O Elo está propondo, então, que seja feito um projeto de lei ali, que se for aprovado ou não, que os secretários não podem concorrer a vereadores. E isso é um projeto de lei que, infelizmente, eu olhei a data dele é para 2021 somente, não seria para o próximo mandato, seria para o próximo. Assim? Pois é, o detalhe é esse, né, que eu não entendi. Não vale, por ano que vem não vale. Mas o importante é que se isso fosse aprovado, porque é uma forma já, aquela coisa que a gente estava dizendo antes. O secretário da isso, daquilo, né? Então vai ter benesse de volta. Exato, então já seria uma forma de diminuir essa má política. Botou cascalho na minha rua, então vou da família, isso aí acontece, hein? Então isso é importante, acho que esse projeto seja aprovado, tá? Isso é de autoria do Elo e que vem de encontro com o que a gente estava dizendo antes também, né? Porque o que acontece tá enraizado, né? Onde a gente percebe, assim, avaliando assim bem, que está enraizada essa cultura, a gente vê que com certeza, a maioria das vezes, não é por má vontade de um vereador que ele não pretende fazer algo diferente, sabe? Ele está só acostumado com a mesmice. E a mesmice dele leva a agir dessa forma, assim. Por isso que eu estava já dizendo no começo do programa que a gente tem que se
propor a evoluir, sabe? Porque essa nossa cultura, assim, de uma mão lava a outra, sabe? Isso daí é o começo do fim. Isso daí é o que gera lá no final toda essa situação precária que a gente observa hoje, assim. Então não tem porquê a gente pensar em benefício próprio quando o coletivo que de fato importa, tá? É o seguinte, uma sugestão, se é válido ou não. Aqui na praça, quando chega a eleição, aí por janeiro, fevereiro, março começa. Volta às aulas e tal, aí começa já até outubro falar assim, eleição, certo? Prefeito, conjectura, como é? Aglutinações de partidos, candidatos, pré-candidatos, etc. Não pode ser colocado aqui na praça um telão, não é telão, é um painel barato, uma coisa sem custo, um troço organizado. Os 17 vereadores, como tu dissesse aí, qual é os projetos que eles fizeram, os que foram votados, bababá, que foram trabalhados durante os 4 anos. Prefeito, fez isso está incompleto, isso. Não pode ser colocado numa praça assim, que o pessoal vinha ali olhar. Além da praça... E tem a transparência, mas ninguém vai lá ver isso na Câmara. Pois é, mas eu acho que hoje as ferramentas de internet, elas estão aí e dependem muito da vontade de quem... que não mexe com isso. Mas quem quer procurar, muitas vezes, vai atrás da informação e não encontra a informação com clareza também. Mas aqui na praça não é uma sugestão? Não, é uma possibilidade. Acho que é uma boa sugestão. É uma excelente ideia. Boa ideia. Eu queria que vocês estudassem isso. Inclusive, a nossa pretensão, só fazendo um parentezinho rápido, Eduardo, a nossa pretensão ano que vem é justamente deixar claro, através das nossa via de informação, que é através da rede social, do Facebook, tá certo. a gente tem a intenção, a pretensão de fazer já essa divulgação do trabalho dos vereadores. Então, que é necessário. E que é, com certeza, até para facilitar a avaliação deles, dos eleitores, né? E dá a oportunidade deles falarem, se expressarem, né, dizerem, né, o que fizeram, as suas propostas, enfim. Uma faculdade de 4 anos, passou, rodou. Bom, eu quero agradecer a vocês, eu tenho as notícias agora. Está encerrando? Eu sou obrigado a encerrar. Eu poderia só... Aí você não tem que me dar emprego. Eu só queria falar de um detalhe, assim, para pôr um pouquinho de esperança também nos nossos ouvintes, né? Porque a gente escuta tanta coisa ruim. E uma das coisas também que me motivou semana passada, que o nosso grupo ele se envolveu também junto com o Comitê Tributário... Comitê Tributário... Regional. Redação, né? Então é um concurso de redação, né, que foi feito aqui em Santa Cruz, em todas as escolas do município de Santa Cruz e escolas também do município de Veracruz. E esse concurso ele foi feita a correção das redações agora nessa semana, e eu pude ler assim, então o que é a opinião de adolescentes a respeito da política. Então a gente pôde opinar ali nesse concurso para escolher o tema que seria debatido, que era a respeito do dinheiro público e os desvios e o que eu tenho a ver com isso. E ali então a gente teve o pessoal tendo foi excelente o que eu vi, o feedback dos alunos assim que a gente teve, dizendo que todo mundo tem que se envolver mais, tá? Então eu vi muitas redações do pessoal dizendo que sim, que sabe o que está acontecendo no nosso país, mas que todo mundo tem a sua parte de responsabilidade e que todos têm que se envolver mais, sabe? Eu vi muito isso em várias redações e eu achei muito bom. Só isso que eu queria dizer. Muito bem, obrigado a vocês e vamos voltar aqui de novo. Os velhos tempos de Arrabaldo, naqueles bairros hoje, onde estaria a pobreza mesmo, então os caras que não têm emprego, que chegam às vezes alcoolizados, eles estão ouvindo, batem nas mulheres, 4, 5 filhos dormindo numa sala. Então eles estão ouvindo rádio. Porque a preferência por eles, Leonel e Bartol, é rádio. Porque a televisão até eles têm, mas é a mínima coisa que eles têm. E tem que se colocar no lugar deles, né? A gente tem que se colocar. Mas eles ouvindo essa ostentação que nós estamos falando, o vereador ganha 10, o secretário ganha 13, isso aí é brincadeira. Cria uma distância, né? O cara fica apavorado, né? Eu não teria a coragem, não é coragem, a personalidade, chegar num bairro, os caras, tem uns até que nem comida tem, ganhando 13, eu até me constrangeria, pegaria a minha carteira, olha, vocês fiquem aí com R$200, tu aí, isso não existe mais, não pode existir. Não pode existir, isso aí de chapéu na mão tem que parar com a história. A gente
a gente cria, Vilela, um modelo errado, um modelo que é feito para dar errado, né? Então, dá exemplo assim, em diversas cidades do Brasil, eu tenho certeza que as pessoas, quando tem um problema, correm atrás do vereador para resolver o seu problema. É a conta da luz, uma série de coisas. E aí o vereador se envolve em questões que não são atribuição dele. Então, vamos dar um exemplo. Se uma pessoa numa cidade, no interior, tem um problema de saúde e ela procura o vereador diz, não, eu vou te levar a Porto Alegre, na melhor das boas intenções. Mas ela, ao fazer isso, ela está fazendo porque ela está tirando algum dinheiro. Esse dinheiro, se ela recebesse a menos, será que não ficava no município e resolvia talvez o problema de saúde da pessoa no próprio hospital local? Só que daí não teria quem ganhasse os louros da vitória, né, por ter resolvido o problema. E aí também esbarra de novo na questão da educação do eleitor que eu chego para ele e digo, olha, a gente tem que mudar essa lógica. Aí ele vai dizer, não, mas eu quero aquele vereador que resolve os meus problemas. Quer dizer, essa relação, o avanço do Estado, das pessoas que estão representando o setor público, muitas vezes acaba distorcendo a relação. Então, imagina um cara que não tem emprego, tem que pagar a luz e tal. Eles vão, os vereadores. Eles vão, é o caminho mais curto. É ou não é, Leonel? É o mais curto, mas eu acredito que, como o Eduardo já comentou, se não fosse dessa forma, se o dinheiro fosse empregado aonde ele deveria de ser, não haveria necessidade daquele cidadão procurar um vereador. Pois é, mas aí eu debato uma coisa contigo. Será que o vereador ganha mês, então, 5 mil? Pergunta pro teu pai. No líquido, o 6, ele não gasta nessas coisas que ele mexe, mas não poderia, e fica pelado depois? Mas aí como é que eu vou concorrer com esse vereador? Tu queres que eu concorra, ou que a gente concorra? Como é que eu vou concorrer com esse vereador quando ele passa 4 anos fazendo campanha em quermesse? Não tem como. Não, eu dei um exemplo daquele método. Só pode ser que ele vai lá no bairro, ele vê um camarada mal mesmo, e não tem a luz subiu. Mas a luz dele é 40 pau, ele vai pagar. Mas esse recurso é público, né? Se ele estiver fazendo isso assim diretamente, ele está usando um recurso público para benefício pessoal. Não pode fazer. Não é atribuição do vereador fazer isso. E eu quero dizer. Mas eu não posso ter vereador, porque eu vi um cara mal lá e ia dizer, paga a tua luz, aí me dá que eu vou pagar. Isso aí é complicado. A gente não tem dúvida de que é complicado. Vem o coração e não a razão, né? Pois é, mas no momento que tu pensa no individual, que o vereador ele vai contribuir para uma pessoa só, ela está tolhindo direitos de quantos outros, entende? Então ela poderia esse dinheiro ser bem empregado no local adequado, como num hospital, para ter um atendimento para uma comunidade, entende? Então não vai ser um beneficiado naquele momento, vai ser uma série de pessoas, um número gigantesco de pessoas, sabe? E daí sim, não tem por que a pessoa ficar com a consciência pesada, porque não contribuiu por aquele ou por outro, porque na verdade ela está fazendo por todos, tá? Então eu acho que é isso que é mais importante, é pensar numa forma mais coletiva, tá? E uma das coisas que a gente pretende fazer dentro desse grupo do João da Silva é justamente despertar esse senso coletivo, porque no momento que a gente age para que todos se beneficiem, não vai haver aquele que vai sofrer sozinho, entende?